colocassem em pé para a gente orar pela vida do nosso irmão, que vai ser o canal de bênção nesta noite, que vai falar conosco. O momento da festa é muito gostoso. E todas as vezes que a gente vai à festa, a gente fica na expectativa do bolo e dos docinhos, não é assim? Ninguém vai embora sem antes cortar o bolo. Espiritualmente falando, a palavra é o bolo. O Senhor vai dar uma parte para cada um nesta noite. Você vai pegar a sua porção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pastor Vicente, vem aqui orar. Amém, pela vida dele. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu aprendi uma coisa muito linda. Diz assim: príncipe e princesa de Deus. E Deus abençoe a todos vocês. Se eu for falar nome, eu vou ser justo. Então, a todos vocês vão ser abençoados. Amém. Através da palavra agora. Amém. Amém? Amém. Então, erga suas mãos comigo. Pai, é no nome do Senhor Jesus que neste momento buscamos a Tua presença para pedir, Senhor, que o Senhor use o Teu servo como um canal de bênção para a nossa vida, que o Senhor venha usá-la com poder e autoridade. E essa palavra, Senhor, venha uma palavra rema para os nossos corações. É o que eu peço e creio, Senhor, que o Senhor já está mandando direto para ele, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba o salve do Senhor aplaudindo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja está bonita. O povo está elegante. Estou muito feliz com vocês. Fico muito feliz. Saiba que eu sou tão dessa casa quanto você, irmão. Me sinto de casa já aqui. Quem lembra da última vez que eu estava pregando aqui? Quem veio na época? Amém, glória a Deus. Fico feliz em ver vocês aqui. E estou feliz com o convite que a minha prima me deu, né? Tá vendo essa moça bonita aqui? Ó, eu tenho quem puxar, viu? Glória a Jesus. Quero agradecer as irmãs que vieram comigo, a irmã Helena, a Joelma. Agradecer a minha esposa. E dizer para ela que eu descobri na Bíblia que eu tenho 2 ministérios. Um é de pregar a palavra e levar o reino aonde eu tenho ido. E o outro ministério é cuidar de você, meu amor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos nessa noite. Quem está pronto para ouvir Jesus falar com você? Amém. Glória a Deus. Queridos, quem já viu eu pregando sabe, parece que eu mais converso com você do que eu prego. Você está preparado para isso? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia no livro de Romanos. Glória a Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Paulo. Pela graça, o Senhor me chamou para ser evangelista. Não sou muito de ficar falando de mim, porque eu gosto mesmo de ouvir a palavra, de falar de Jesus, que é o que vai nos alimentar. Mas moramos ali em Osasco, e para chegar até aqui foi... O Vicente falou, quem mora longe é nós, deve ser. E realmente, mas louvado seja Deus que nos trouxe até aqui com segurança e tem sido conosco até a noite de hoje. Assim como tem sido esses 8 anos com essa igreja, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Amém? Todos vocês que estão aqui nessa noite, se você parar e refletir um pouquinho, olha quantos livramentos o Senhor não te deu. Verdade. Não era para você estar aqui nessa noite, não é verdade? Na noite de hoje tem pessoas que não era para você estar aqui. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Jesus foi com a tua cara. Aleluia. Aleluia. Pode melhorar o som para mim, por favor? A garganta não ajuda muito? Amém. Glória a Deus. Capítulo 14 e o versículo é o 17. Vou esperar os irmãos acharem, porque nós vamos ler isso juntos. Porque eu passei esses dias, eu estava em casa, eu falei, Senhor, me dá aqui, me ajuda para pregar algo ali. E os irmãos que conhecem como eu prego, os irmãos sabem que eu prego Cristo Jesus. Porque eu tenho certeza que aquilo que você sair de casa no teu coração, se estiver alinhado com a vontade de Deus, tenha certeza que você sai de posse daquilo que você veio buscar. Amém. Aleluia.
Se não estiver alinhado, pode ter certeza que Deus vai te alinhar e vai colocar você aonde Ele quer te colocar. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo, os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Vamos lá, disse que não, vou esperar. Aleluia. Romanos capítulo 14, o verso 17. Aleluia. Show? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz assim, Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, no verso 17 ele diz assim, ó: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Amém. Você pode repetir isso comigo? Amém. Então vamos lá, no 3. 3. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Pode se Amém. sentar, querido, glorificando a Ele. Glória a Deus. Queridos, na noite de hoje eu queria falar com você algo a respeito. Eu sei que é uma noite de festa, é uma noite de muita alegria, de poder estar aqui comemorando mais um ano da igreja. Quem congrega nessa igreja? Levanta a mão assim, só para mim ter uma ideia. Ó, bastante gente. Quem está visitando a igreja? Quem está contribuindo com a igreja hoje aqui? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar com você algo a respeito que você já conhece. Quem já ouviu falar do reino de Jesus? Diga amém. Amém. E eu queria falar com você, irmão, a respeito da função da igreja em relação ao reino de Jesus para esses dias. Para que nós possamos ter um entendimento daquilo que Deus tem falado. Porque a Bíblia diz que os profetas anunciaram. E aí Jesus veio e estabeleceu. E eu e você, que é a igreja de Cristo, precisamos entender qual é a nossa função. E a função da igreja nesses últimos dias não é outra coisa senão manifestar o reino de Deus. Só para que você tenha um entendimento que os profetas pregaram isso, eu separei alguns deles que disseram algo a respeito do reino de Jesus. E todos aqueles que pregaram falando de Jesus estavam falando que o reino dele estaria vindo. Todos aqueles que anunciaram que a vinda de Jesus estaria acontecendo para aquela época que Jesus viria e morreria, realmente todos eles falaram do reino. E um deles foi João Batista, conhecido como a voz do que clama no deserto. Uma criança que logo quando pequeno, nasceu na mesma época de Jesus. E eu vou dizer para você que eu creio que foi o primeiro pentecostal. Que dentro da barriga dele, quando a mãe dele encontrou com Maria, quando Isabel encontra com Maria, as duas grávidas, as crianças se alegraram no ventre. As crianças se agitaram. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque às vezes algumas pessoas pregam uma palavra e tem muita gente que torce a palavra. E algumas pessoas às vezes pensam que Jesus veio para essa terra e ele se tornou filho de Deus. Jesus, ele não se tornou filho de Deus, irmão. Jesus, ele veio para cá e ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade de filho. E a prova é que quando os dois ainda bebê dentro do ventre, o Espírito Santo de Deus movimentou aquelas duas crianças. Aleluia. E para provar que ele era de Deus, Jesus já nasceu perseguido, logo quando criança. Você conhece a história? Jesus foi para Belém. E João Batista, quando estava no deserto, a Bíblia diz que ele era a voz do que clama no deserto. Havia uma voz no meio do deserto que clamava pelo reino de Deus, pelo reino de Jesus. Para que o reino de Deus viesse. Por que, irmão, você diz isso? Porque Deus, lá no início, ele criou as leis. Foi criado os 10 mandamentos. Quem lembra disso? Amém? Por que foi criado os 10 mandamentos, irmão? Alguém sabe me dizer? Eu vou dizer para você. Os 10 mandamentos foram criados naquela época
Porque o relacionamento do homem era muito fraco com Deus. E por isso tinha que haver uma regra escrita numa tábua, assim, o que ele devia e o que ele não devia fazer. Então o que acontecia? Tendo aqueles 10 mandamentos, todas as vezes que alguém errava, ia lá, não posso pecar, não posso isso, não posso aquilo, tá bom. Aí ele não fazia. Só que passava um tempinho, irmão, aí caía no erro de novo. Aí sacrificava, pedia perdão e vivia nessa. Por quê? Porque o relacionamento com Deus era muito fraco. Era um relacionamento com Deus assim, Deus lá e eu aqui. Que muitas das vezes eu e você achamos que é assim. Às vezes eu e você pensam, não, eu vou orar, eu não sei orar, eu não sei falar, porque Deus está muito longe, Deus não vai me ouvir. Eu quero dizer para você uma coisa, talvez você não saiba, mas a palavra Emanuel significa Deus conosco e Deus dentro do homem. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Ou seja, quando a gente vai buscar a Deus, você não precisa ligar o seu pensamento no espaço sideral. Aleluia, eu já sinto ele aqui. Deus É só você entrar dentro de você e entender que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E que muitas das vezes a gente se apega ao fato da estrutura da igreja. E aí a gente pensa, eu vou para a igreja porque eu preciso orar, eu vou para a igreja porque eu preciso ser abençoado. Ei, você vem para a igreja porque a gente precisa se reunir para prestar um culto ao nosso Deus. Mas entenda uma coisa, para ser abençoado você não precisa exatamente vir à igreja. Entra dentro do teu quarto, dobra os teus joelhos e Deus vai te ouvir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Amém! Está gostando da mensagem? Amém! Vamos embora. Eu lembro de você. Vai apertar um pouquinho, mas vai ser gostoso. Sabe por quê? Esses dias eu estava ouvindo uma palavra, eu falei, Deus, eu vou criar o hábito de ler um provérbio do dia. Hoje é que dia? 9. Então tem que ler o provérbio do dia 9. E aí eu criei um ambiente em casa onde tem uma estantezinha que eu vou lendo, e aí a minha voz bate lá na parede e volta para mim, parece que é alguém lendo para mim. E aí eu entendo que a palavra, a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo... E eu ouvi o quê? Então quando você entrar dentro da sua casa e você lê a Bíblia em voz alta, você está sendo edificado. Aleluia! Então agora você vai, porque às vezes a gente fala assim, eu vou lá na igreja para Deus falar comigo, eu vou lá não sei na onde para pulando. Ei, se tranca dentro do seu quarto, querido. Se tranca dentro do seu quarto e desce na presença de Deus, porque Deus se levantará, se colocará de pé e você vai sentir isso. Você vai sentir Deus próximo de você, porque antes de eu vir para cá, eu me tranquei dentro do quarto. Eu falei, Deus, eu não vou falar nada daquilo que eu não estou vivendo. E por Deus do céu, irmão, enquanto eu orava, eu senti uma presença gloriosa do meu lado aqui, assim, ó. E eu falo, obrigado, Jesus. Aí a língua já enrolou, eu já não entendia mais nada, comecei a chorar e foi uma maravilha. Porque ser cristão é isso. Antigamente, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? As pessoas falavam assim, Marcos, você vai pregar. Aí eu me tornei um religioso. Por quê? Porque me convidava para pregar, aí eu queria orar, eu queria ir para dentro do quarto, eu queria jejuar, eu queria buscar, eu queria até subir um monte se deixasse. Mas aí quando eu não ia pregar, sabe o que acontecia? Eu não orava, eu não buscava Ele, eu não sentia a presença dEle. Até o dia que eu comecei a buscar a Deus dessa forma e Jesus não vinha. Todas as vezes que eu ia, buscava dessa forma e Jesus não vinha mais. Aí eu falei, Deus, o Senhor não me ama mais. O que aconteceu? O Senhor não vem? Aí Deus falou dentro do meu coração, enquanto você não se tornar um altar, eu não vou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os profetas da antiguidade, todos eles levantaram um altar quando precisavam de uma coisa. Deus falava, levanta um altar de agradecimento. Levantava um altar de agradecimento. Levante um altar para oferecer o filho para sacrifício, como obediência, que nem o Abraão. E cada um deles levantava um altar. Só que todas as vezes que esses altares eram levantados, significava que
o homem de Deus e a mulher de Deus estavam alinhados com Deus. Não é assim, igreja? Então o que aconteceu? As pessoas falavam, não, então quando eu quiser alguma coisa, aí eu levanto um altar. Quando eu quiser algo para mim, aí eu vou lá, eu faço uma campanha, eu começo a buscar, e aí depois que Deus me dá, eu cruzo as pernas e está tranquilo. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para se relacionar com você. E é por isso que Ele enviou Jesus e nos deu o exemplo. Jesus, quando Ele vem, antes de Jesus, um monte de gente levantou o altar. E Jesus, quando Ele vem, eu procurei o altar dele. Mas a única vez que eu vi o altar de Deus, eu falei, é esse. Sabe quando foi? Foi quando Ele abriu os braços e disse, está consumado. E eu falei, Deus, por que Jesus não levantou o altar? E aí Deus, no meu coração, queimou dizendo, porque Ele é o altar. E também o sacrifício. Então você quer viver, irmão, acima da média? Você quer viver além do normal? Porque você não é normal. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, você não é normal. Sabe por quê? Eu vou provar para você, irmão. Porque olha só, você ora a um Deus que é santo, que não sabe quem é. Vai morar no céu que não sabe aonde fica. E ainda fala uma língua que você não entende, querido. Você é normal? Você acha que você é normal? Você não é normal, querido. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que a partir de hoje, você vai começar a entender algumas coisas a respeito do reino que Jesus veio falar. E esses homens vieram falando, tanto Miqueias, Jeremias, Zacarias, Isaías, todos eles profetizaram a respeito do reino de Deus. E todos eles profetizaram a respeito do reino de Deus, e isso quando tinha lei. E como eu já disse para você, a lei era o quê? A lei era um papel que provava que o relacionamento era fraco. Como assim, Marcos? Me explica. Se você, quem trabalha em empresa aqui? Quem já foi dentro de uma empresa, que entrou dentro da empresa e chegou dentro do banheiro da empresa e estava escrito assim, ó, não jogue papel no chão. Quem já fez, já entrou? Levanta a mão, tem medão. No banheiro dos homens está escrito até assim, ó, não urine no chão. Por que, irmão, que tem isso ali? Por que você acha que precisa de uma placa avisando as pessoas que é para ela não fazer algo? Por que tem isso? Porque não está aqui dentro. Aleluia, quem está ligado está começando a entender. Aleluia. Porque não está aqui dentro. Porque quando a mensagem de Deus, quando a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você não precisa de uma regra para dizer, ei filho, ande dessa forma. Ei filho, eu não me agrado daquilo. Não, sabe por quê? Porque todas as vezes que você percebe que você está dando uma mancadinha com o Espírito Santo, acende uma luz dentro de você. Aleluia, não é desse jeito. Só para me ver se eu não estou falando ao vento. É assim ou não é, igreja? É. Então entenda uma coisa. Jesus te trouxe hoje aqui para você entender definitivamente que quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Olha só para você entender uma coisa. Jesus em Filipenses diz assim que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de si. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas deixou a forma, se eu estiver errado me corrijam, e desceu como homem e obedeceu. E obedeceu até a morte de cruz. Né? Por que ele disse assim, obedeceu até a morte de cruz? Porque eu e você obedecem até aqui, irmão. Se falar vai ter que morrer aí, a gente já fica... Você está entendendo? Vai ter que morrer. Não. Não é assim? Mas deixa eu explicar para você. Jesus, quando ele veio, que ele desceu, que ele se despiu da sua glória. E aí a Bíblia diz que Jesus fazia milagre aqui, fazia milagre ali. Ele gritava, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro dava um jeito de levantar, mesmo depois de 4 dias. Não era assim? Meu Deus. Aí eu fui entender, e sabe por que Jesus fazia isso? Não é porque ele era Deus, não. Era simples. Era porque ele era cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. É para ele, pode aplaudir para ele, é para ele. Ele é digno de glória, ele é digno de glória.
isso aí só Jesus faria. Ei, isso é para quem é cheio do Espírito Santo, crente. Aleluia. Forte Deus. Então comece a tomar posse daquilo que estou lhe falando, para que coisas sobrenaturais venham a acontecer na tua vida. Olha só o que aconteceu há um tempo atrás na minha vida. Um belo dia eu estava passando uma prova, estava desempregado, ainda não era casado, estava desempregado. E aí um belo dia eu falei, Deus, vou num ciclo de oração. Fui no ciclo de oração. Chegou no final, a irmã orou por mim. Quando ela orou por mim, ela falou assim, Eva, está na prova, né? Eu falei, tô numa prova que só Jesus. E minha mãe, se você desempregar, irmão, meu Deus do céu, ela virava um faraó. Aí eu falei, Jesus, e todo dia, vai procurar emprego. E eu falava, mas não está aberto. Porque quando você tem discernimento de Deus, não é que você é preguiçoso, é que você entende a voz de Deus. Porque se tem uma coisa que o Marcos Paulo entendeu na vida dele, irmão, foi uma coisa que Israel entendeu. Por quê? Porque Israel, quando eles estavam dentro do deserto, sabe o que acontecia? Quando a nuvem se movia, aí eles se moviam. Quando a nuvem parava, aí eles paravam. Isso significa o quê, irmão? Andar, irmão, alinhado com a vontade de Deus. Aleluia. Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas a presença está aqui atrás, ó. E aí sabe o que acontece? A gente quebra a cara e depois quer, aleluia, quer culpar a Deus. Aleluia. Deus tremeu. Aleluia. Eu estou pregando assim, mas você vai lembrando, Deus está corrigindo porque Ele me ama, tá? Vai lembrando. Fica com raiva do pregador, não. Mas entenda uma coisa. Jesus vem, diz isso para nós. Aí olha, deixa eu voltar para o testemunho. Aí eu estou lá, fui na irmã, terminei de orar, a irmã falou assim, irmão, mas Deus vai tirar você da prova, hein? Quando a irmã falou isso, eu tomei posse daquela palavra, como se ela estivesse viva na minha frente. Eu grudei e falei, toma posse. Aleluia. Vou para casa com isso. Aí eu saí dali e entrei dentro da casa da pastora que eu congregava na época. Quando eu entrei dentro da casa da pastora, eu falei assim, ô pastora, ô missionária, amanhã eu vou sair para procurar emprego. E eu tinha um problema sério naquela época, irmão. Eu era um crente meio doido. Todo dia que eu ia para a igreja, eu ia com um pacote de folheto. E aonde eu ia, eu dizia, Jesus te ama e pode mudar a sua história. Jesus te ama e pode mudar a sua vida. E aí eu ia desse jeito, e aí em todos os lugares que eu ia. Então, quando eu ia para algum lugar, ou eu saía mais cedo para chegar na hora, ou eu chegava atrasado. Aí, olha só, eu peguei e fui na casa da pastora e falei assim, amanhã eu vou sair para procurar emprego. Mas na verdade eu não vou procurar. Amanhã eu vou achar o meu emprego. Glória a Deus. Aí ela olhou para mim. Aí eu disse mais. E se eu não achar esse emprego, eu paro de falar de Jesus. Meu Deus. A irmã olhou para mim e falou, ó, é por isso que tem um monte de crente desviado, viu? Porque aí Jesus não cumpre, aí vai embora da igreja porque Jesus não fez. Aí eu olhei para ela e firme na fé, eu falei, irmã, eu não sei você, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Amanhã eu vou achar esse emprego. Aleluia. Aí olha só, quem é um pouquinho mais velho sabe, antigamente tinha um repórter chamado Patioli. Quem lembra? Que acordava de manhã e falava, olha a hora, lembra? 7 horas da manhã. Aí eu acordei 7 horas da manhã, minha mãe levantou, foi trabalhar e eu fiquei sentado no sofá. Por Deus do céu. Quando eu me sentei no sofá, eu falei, eu vou ficar aqui até daqui a pouco e já levanto. Fiz assim, irmão. Como eu estava acostumado a dormir até tarde. Aí eu fui embora. Por Deus do céu, irmão, quando eu abri os olhos, era 1h da tarde. Você tem noção do que eu estou te falando? Era 1h da tarde. Aí eu fiquei desanimado na hora, acordei assustado. Falei, Deus, 1h da tarde, meu Deus. Aí na hora de quem que eu lembrei? De quem, irmão? Da irmã. Da irmã na hora, tipo, ó, Deus não vai fazer, vai ficar envergonhado. Aí eu falei, meu Deus. Aí, era novo convertido, gostava de falar de Jesus, gostava de pregar. Comecei a pregar dentro de casa. E aí teve uma hora que eu fui pregar por uma porta. E aí eu falei, eles não dão glória, mas é uma tensão tremenda, irmão. E eu tô lá assim, eu falei assim, ó, Deus vai usar o tempo ao teu favor. Bateu na porta e voltou para mim, ó. Quando voltou, eu arrepiei. Uau!
O tempo ao meu favor, o quê? Catei meus folhetos e eu fui para Osasco, é como se fosse 10 quilômetros, uma caminhada de 1 hora. Catei meus folhetos e fui entregando. Cheguei no Portal do Trabalhador, 3 horas da tarde. Quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu entro lá dentro, estava vazio. Aí eu falei, moça, eu vim procurar um emprego. A moça falou assim, você nunca veio aqui não, né? Aí eu falei, não, é a primeira vez. Por que, moça? Porque normalmente se vem de manhã aqui, né? Aí eu falei, não, moça, fica tranquila, Jesus te ama. Toma um folheto, acalma o coração. Tem como eu falar com alguém? Ela falou, vai lá, mas agora já não dá mais, são 3 horas da tarde. E hoje quase que não teve vaga. Aí eu falei, fica tranquilo. Quando eu sentei na cadeira, que a mulher me chamou, que eu sentei na cadeira, ela falou assim, moço, o que o senhor veio fazer aqui 1 hora dessa? Eu falei assim, moça, eu vim buscar o meu emprego e ele está aí. Aí ela olhou e falou assim, ué? Aí ela viu os folhetos e falou, você é crente, né? Sou, hein, irmã? Eu sou crente, viu? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu vou abrir, viu? Mas, tá? Aí eu entendi. Quando ela falou, aí ela abriu. Quando ela abriu, irmão, ela instalou o olho. Quando ela instalou o olho, fala a verdade, tá aí ou não tá? O menino falou, eu não sei o que aconteceu. Tem um pedido de emprego e já tá com a carta que é para começar amanhã. Eu não falei para você, mulher, me dá a carta. Glória a Deus. Aí eu peguei a carta. Aí eu peguei a carta, irmão. Botei no bolso e fui para casa. Quando deu 6 horas, eu falei, hoje eu pego aquela pastora. Aí eu botei a carta no bolso. Quando eu estou entrando na casa dela, um rapaz, Marco, oi, você lembra o currículo que você levou lá na firma? Você lembra? Então, os caras querem que comece amanhã, você não tem como ir lá amanhã, não? Aí eu, Jesus da glória, agora é 2. Me dá pra cá também. Peguei a outra carta. Botei a carta no bolso, entrei. Aí eu entrei na casa da irmã e eu entrei assim. Ô, Mancini. Que foi, irmão Marcos? Porra, mas você lembra, meu, que eu falei pra você lá no... Porra. Entrei bem triste, aquela cara de bem triste. Porra, mano, foi? Eu sabia. Eu falei pra você que esse negócio dessas ousadias, esse negócio todo e não sei o quê. Eu falei, irmão. Mas sabe como é que é, né, irmão? Eu disse pra você que eu conheço meu Deus. Aí saquei do bolso assim, ó. Ao invés de um emprego, eu chego, eu tô arrepiado. Eu tô com 2 pra glória de Deus aqui, irmão. Quando ela olhou para aquilo ali, irmão, à noite, a irmã foi pregar, ela falou assim, irmãos, nós precisamos de homens de Deus, feito nosso irmãozinho ali, viu? Que lançou a palavra pela fé e Deus honrou. Aleluia. Mas sabe por que isso acontece na vida do crente, irmão? Porque eu parei de viver de oba-oba. Eu parei de viver de palavras de emocionalismo. E resolvi entrar num plano de obediência com Deus. Aonde é menos de mim e mais dele. Todas as vezes que eu vou para dentro do aleluia! Todas as vezes que eu vou para dentro do secreto do quarto com Deus, alguma coisa de mim eu perco. Meu Deus! E aí, muitas das vezes, a gente vem para a igreja para quê? Para receber. Mas Deus está querendo é tirar. Eu não sei se você consegue me entender. Glória! Aí Deus quer tirar algumas coisas que tem dentro da gente que nos atrapalha a chegar até Ele. E a gente costuma andar com algumas coisas de estimação. Mas eu vou dizer alguma coisa. Pedro, um dia, Jesus ia ser crucificado. Sabe o que Pedro faz? Valente e violento. Ele arranca de uma espada e vai arrancar a orelha do Malco. Quando ele vai arrancar a orelha do Malco, ele passou a espada, a orelha caiu. Jesus foi lá, pegou a orelha e pôs de volta. Aleluia! E aí eu falei, Deus, por que isso? Lendo a Bíblia, eu falei, Deus, como assim? O cara arrancou a orelha. Como assim? Andava com o Senhor e carregava uma espada? Tinha intimidade com o Senhor e andava com isso? Dizia que fazia tudo e que morria pelo Senhor e andava com esse tipo de coisa? Escondida? Como assim, Jesus? Sabe o que Jesus falou no meu coração? Jesus disse assim, ó. Sabe por que eu não arranquei a espada do Pedro? Sabe por que eu não disse, Pedro, para andar comigo tem que deixar essa espada de lado?
Quer saber, igreja? Sim ou não? Amém. Porque tem coisa que não é Deus que vai tirar de você. É você que tem que abandonar. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Deus forte. Porque só está faltando isso, querido, para você alcançar o que Deus te prometeu. Só Aleluia. está faltando a gente entender o caminho da obediência. A gente só falta entender o caminho do negar a si mesmo para seguir a Jesus. Às vezes eu vou pregar essas palavras nas igrejas e eu vou falar assim: nossa, irmão, prega diferente. Um dia eu estava pregando na frente de uma biqueira. Quem sabe o que é uma biqueira? Todo mundo, né? Biqueira é um pão de dor. Aqui não sabe. E aí um dia o rapaz olhou para mim e falou assim: Marquinhos, que bonito ver você falar de Jesus, cara. Gostei. Nossa, por quê? Porque pouco tempo antes, pode mostrar? A igreja está preparada para esse tipo de coisa? Não vai chocar, não. Porque antes eu tinha essa aparência aqui, ó. Muito tempo fumando crack, destruído no crack. E ele me viu nessa vida. E aí agora ele me viu falando do amor de Deus para os meninos na biqueira. Só que de uma forma diferente. Porque eu não vou prometer nada para você que Deus não vai fazer. Porque eu não tenho que prometer coisas para você aceitar a Cristo. Aleluia. Porque pelo que eu saiba, os discípulos, quando Jesus olhava para ele, dizia assim: vem e segue. Sabe o que eles faziam? Forte Deus. Aleluia. Aleluia. Largava tudo e seguia. E eu falei: Deus, por que o Senhor não falava dos benefícios do céu e nem dos horrores do inferno? E Jesus falou no meu coração: porque se servir a Jesus pelo que Ele é não for suficiente, mais nada vai ser. Verdade, meu Deus. Mais nada. Porque eu e você pensam que tem problema, mas você não tem problema, irmão. O dinheiro não é o problema. A saúde não é o problema. As lutas não é o problema. Nada é problema se você tem Jesus. Se você tem Jesus, Ele tem que ser suficiente para você. Aleluia. Aleluia. Sabe essa prova que você reclama tanto? Você só está nela porque você deixou de enxergar Cristo e está enxergando a prova. Porque se você lembrasse mais dele do que você passa, com certeza você já tinha passado por cima das águas. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. Deus já está falando o que Ele está falando com gente aqui. Eu creio. Levanta a mão para mim saber que é você. Coisa linda, Deus. E esse jovem olhou para mim e ele falou assim: Marcos, que bonito ver você falar de Jesus. Eu falei: é? Aí ele falou assim: você está na igreja? Aí eu falei: não. Não? Eu falei: não. Você não está na igreja? Eu falei: não. Eu sou a igreja. Aleluia. Mas você não foi lá, aceitou Jesus? Não. Ele me aceitou. Aleluia, Deus. Não, peraí, você não está entendendo, Marcos. Deixa eu conversar com você direito. Você não foi lá na frente e aceitou Jesus? Eu falei: não, você que não entendeu. Ele quem me aceitou. Glória a Deus. Ele disse: mas peraí, por que você fala diferente dos outros? Por que com você é diferente? Eu falei: simples, porque eu entendi que é tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Senti uma unção muito forte nessa noite. Deus maravilhoso. Fica ligado, crente, porque Deus quer te pegar aqui hoje. Oh, louvado seja Deus. Eu confesso que quando eu vim para cá, eu falei: Deus, eu quero colocar todas as expectativas no Senhor, porque eu não tenho nada. Aleluia. E às vezes, quando eu vou na igreja, eu fico até meio receoso, porque eu prego essas palavras. E às vezes tem gente que não aceita essas palavras, porque o cara quer que eu entregue uma chave do carro, quer que eu entregue uma chave da casa, quer que eu diga que a tua vitória vai chegar. Mas você quer saber realmente o que eu vim fazer aqui? Eu vim dizer para você: ei, deixa tudo, segue a Jesus, porque a gente vai se ver na glória. É isso que a gente veio fazer aqui. Porque aqui tudo passa. Aleluia. Tem
gente que queria ter isso, ter aquilo outro. Ei, pergunta para quem está dentro do hospital e não consegue sair de lá. Como ele não queria estar aqui, nessa cadeira, no seu lugar? Meu Deus. E às vezes a gente mal vai para a igreja. A gente mal agradece. Aleluia. É, Deus. Igreja, eu falo isso com muito amor a todos vocês, porque eu sinto hoje o amor que Deus tem por cada uma das vidas que estão aqui dentro. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Deus me faz sentir o amor que Ele tem, e é por isso que eu prego essa palavra. Porque você não pode ser enganado. Você tem que entender que dentro de você habita um Deus que criou o céu e criou a terra. E quando você se posicionar, não tem demônio que venha se pôr de pé diante da tua presença, que Deus não põe por terra. Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que a gente precisa é se posicionar em Deus. O que você e eu precisamos, irmão, de verdade, é gastar mais tempo com o Senhor Jesus. É gastar mais tempo dentro do quarto com Ele. Um dia eu fui dentro da igreja e pensa num dia que eu quase chorei. Eu tinha acabado de receber uma oportunidade. E eu desci. A irmã subiu, começou a falar. E aí ela começou a falar. E daqui a pouco ela soltou assim: irmão, você pensa que orar é bom? Orar não é bom não. Orar não é bom. Orar é isso, orar é aquilo, orar é aquilo outro. Meu coração começou a tremer. Porque eu falei, eu não entendi. Orar como um religioso, sim, não é bom. Mas quando você ora para alguém, você sai da igreja, você diz que vem cantar para Ele, adorar Ele, levantar a mão para Ele, anda por Ele, vive por Ele, como é que isso pode ser ruim? Mas meu coração chega a estar disparado. Como é que eu posso dizer que falar com Deus, aquele que eu digo que eu amo, é cansativo? Sabe por quê? É porque às vezes a gente quer orar como os homens que sobem em cima de um púlpito e esquece que quando Jesus olhava para alguém, Ele não estava interessado no cargo dele. Aleluia. Você quer entender por quê, irmão? Agora nós vamos entrar na mensagem. Nicodemos, um homem que conhecia a lei, sabia tudo a respeito da lei, entendia de cor e salteado, mas um dia ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor é mestre. Eu reconheço que para fazer milagre igual o Senhor faz, só vem de Deus. Outro não conseguiria fazer. Mas, Senhor, como isso acontece? Aí Jesus vem com uma palavra forte. Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aleluia. Para você ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Quando ele fala nascer de novo, olha só para você entender. Irmão, a gente está falando de alguém que todos os dias estava lendo a Bíblia, pregando a palavra, até impressionando lá dentro da sinagoga. Mas agora Jesus fala de nascer de novo e esse homem se pega totalmente perdido. Totalmente perdido. Como assim? Eu tenho que voltar para dentro da barriga da minha mãe? Olha para você ver como você já está um pezinho mais na frente do Nicodemos. Se Jesus vier aqui hoje e falar assim: ó, você tem que nascer de novo, você entende ou não entende? Amém. Sim ou não, igreja? Amém. Só para você ver como você está. Olha como que estava o grau de profundidade daquele homem em Deus. Aí Jesus fala para ele assim, para você ver o reino, você precisa nascer de novo. Aí, mas como assim? Aí eu fui ler a Bíblia, e Lucas está dizendo que Jesus disse assim: ó, o reino de Deus não vem com aparência humana. Ele não é visível. Se alguém disser o reino de Deus está aqui ou está ali, é mentira. Aí eu falei: Deus, mas como assim? O Senhor fala que tem que nascer de novo para ver o reino, mas disse que o reino não é visível. E aí Jesus vai mais além. Aí ele fala assim: ó, e para entrar no reino é necessário nascer da água e do Espírito. Eu falei: pronto, agora tá moço. Se o negócio não podia ver, agora você, além de ver, ainda entra dentro. Como é que é isso? É simples, irmão. Sabe quando é que a gente vê o reino? A gente está fora da presença de Deus, mas você vem aqui, vê a pastora se dedicando, vê o pastor se dedicando, os músicos se dedicando, todo mundo ali empenhado, fazendo a obra de Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está vendo o reino de Deus em movimento. Aleluia. Só que para você entrar nesse reino, a gente precisa nascer da água e do Espírito. E para nascer da água é simples, a gente vai lá e batiza. Mas para nascer do Espírito,
Passa aí, eu vou no carro. Aí o negócio é um pouco mais profundo. Para nascer do Espírito, a gente verdadeiramente precisamos renunciar ao nosso eu, às nossas vontades. E às vezes até algumas coisas que a gente carrega, como algumas mágoas, algumas faltas de perdão, algumas liberação que a gente precisa liberar. Isso tem que acontecer. Porque se tem uma coisa que atrapalha a vida do crente, que vai levar muita crente para o buraco, é a falta do perdão. E aí Jesus disse assim: quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus disse assim: todas as vezes. Porque todo dia você erra. Porque todo dia você peca. E ele não quer saber se o pecado é grande ou pequeno. O perdão já está te esperando. E para você ter uma ideia, o perdão já foi liberado antes de você pecar. É por isso que um dia o cara falou assim para mim: eu tenho que me arrepender. Eu falei: não, irmão, para você ser perdoado, você não precisa se arrepender. Para você ser perdoado por Deus, você não precisa se arrepender. Por quê, Marcos? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então o perdão já está em mim. Agora, sabe para que eu preciso me arrepender? Para não fazer de novo. Aí precisa ter arrependimento. Porque se não arrepende, aí volta a fazer. Porque se não arrepende, vira remorso. E crente não vive de remorso. Crente vive arrependido para que haja quebrantamento e o avivamento de Deus aconteça. Quem está entendendo? Os irmãos entenderam essa mensagem? Amém. Então vamos se pôr de pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Ele. Sei que os irmãos ainda têm mais coisas aqui para fazer, os meninos ainda vão louvar. Tem alguém para louvar? Tem? Então já vem para cá. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, irmão? Amém. Glória a Deus. Quem vai se posicionar? Quem entendeu, fala assim: essa mensagem Deus falou comigo e eu vou me posicionar. Faz assim. Porque eu quero orar por você. Porque às vezes a gente ora e parece que o céu está fechado. Mas Deus hoje, Ele tem uma chave para você, sim. E é a chave que Ele entregou para a igreja. Sabe qual é a chave? É a chave do inferno, acredita, irmão? Que Deus tem a chave do inferno para entregar para você? Ah, não, como assim? Porque um dia Ele olhou para Pedro e falou assim: ó, contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Então hoje eu quero que você use essa chave, irmão, e vai no nome de Jesus, através dessa oração, resgatar o seu familiar que está preso nas garras do inferno. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje, porque você e a sua casa vão servir ao Senhor. Quem crê nisso? Aplaude a Ele, porque Ele merece. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão adorando a Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e deixa Deus, irmão, tocar no seu coração nessa hora. Se você sentir vontade de chorar, irmão, chora. Se você sentir vontade de gritar, de falar, fale. Mas não deixe de falar com Deus nessa hora. Não deixe de atrair a atenção do Espírito Santo de Deus. Porque um dia uma mulher estava sem força. 12 anos ela vivia presa. 12 anos, tudo estava perdido. Mas ela sabia que a esperança dela estava passando por ali. E que no momento que a esperança dela passasse por ela, ela sabia que seria a última oportunidade. E que ela não poderia deixar escapar. Porque ela sabia que a vida dela dependia da esperança. E a esperança dela é Jesus. O mesmo que está aqui nessa noite para abençoar a minha e a tua vida. Fale com Ele nessa noite.